fala a verdade. Você está fazendo gerenciamento de risco ou você está fazendo gerenciamento de sorte? Quem você quer ser no mercado? A Naja, que dá o bote e não erra nunca? Ou você quer ser um trader, um profissional que sabe exatamente o que está fazendo e sabe propriamente gerenciar o seu risco? Turma, seguinte, esse é um assunto que faz tempo que está sendo muito pedido lá pelo Instagram. E eu estou sempre dizendo, vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir. Mas é impossível discutir sobre isso lá. Primeiro porque ficaria uma sequência cansativa e também a informação se perderia muito rápido. Então eu fiz o seguinte, eu fiz uma relação de algumas coisas que me ocorrem na cabeça, coisas que eu preciso dizer para vocês, preciso trazer a provocação de você pensar sobre o gerenciamento de risco antes de você querer uma coisinha muito engessadinha. Eu sei que você que está aí do outro lado está atrás de uma fórmula matemática, né, que você faça exatamente aquilo da forma como alguém vai te trazer pronto, aí você vai reproduzir aquilo ali e aquilo ali vai ser seu sucesso. Não, tá? Agora mesmo, eu acabei de receber aqui uma mensagem lá no direct, né, de uma pessoa me pedindo uma ajuda para entender o raciocínio de uma publicação que falava uma coisa assim, de o risco, né, um tanto por cento por entrada, 2% por entrada, né, não pode perder de jeito nenhum, 2 a 4 entradas, 3 a tantas entradas. Então, assim, será que o certo a se fazer é realmente você limitar o número de entradas, o número de vezes que você vai se especular? Mas será que essa é a fórmula, né, da garantia de que aquilo ali vai dar certo? Eu vou te dizer, assim, a minha opinião é que não é por aí, tá? Por várias questões. Primeiro, você nunca vai conseguir saber como é que o mercado acordou hoje. Se naquele dia ele vai estar muito volátil, né? Se naquele dia ele vai estar trabalhando com um padrão de tendência, se ele vai estar acumulado. Então, assim, o que a gente tem como identificar tecnicamente é se a região onde ele está trabalhando naquele momento, seja na abertura ou seja em qualquer outra a qualquer outro momento do dia, é próximo de uma região que tem histórico de produzir uma determinada movimentação. Então, se historicamente aquela região mostra que produz um forte movimento de alta, um forte movimento de baixa, a gente tem como saber. Mas aí, quando você vai encaixar o seu gerenciamento nessas questões, como é que você está se comportando? Você está adequando o seu gerenciamento de risco a quê exatamente? Ao seu emocional, à sua vontade de ir embora, à sua vontade de ficar. Então, assim, eu te confesso que particularmente meu perfil, e aí eu demorei muito para entender isso, é de que eu gosto tanto do que eu faço que eu não gosto de fazer um trade muito rápido, sabe? Eu não tenho aquele perfil de entrar, fazer um trade de 5 pontos e bater minha meta, né? 5 pontos já foi um trade que eu já falei muitas vezes aqui, já falei muitas vezes em curso, que eu acho que é um trade que você respeita, né? Um trade de meta, vamos dizer, uma meta de 5 pontos por dia poderia ser uma coisa legal, poderia. Mas aí o que acontece? O mercado muda e você tem que conhecer o mercado a ponto de saber o que mudou nele e saber como se adaptar àquela mudança dele. Então, o mercado é como se fosse uma pessoa, né, que tem temperamento, que muda, que hora está mais carrancudo, hora ele está mais simpático, está mais generoso, está mais egoísta, está mais faz que vai, mas não vai, né, está mais preguiçoso. Então, eu gosto muito de relacionar esse entendimento que a gente tem que ter com o mercado o comportamento que a gente também tem com pessoas, quando a gente convive com pessoas. Então, antes de a gente entrar mais a fundo sobre essa questão do gerenciamento de risco, eu quero te trazer um pensamento que talvez até hoje você não tivesse pensado ainda por esse lado. Mas, imagina assim, artistas, né, quando dão certo. Pensem que aquelas pessoas, um dia eles começaram do zero. E eles não eram ainda, vamos dizer assim, tão promissor, né? Ele ainda não tinha dado certo, ele ainda não era ninguém, ele era um desconhecido, ele era só uma pessoa cheia de intenção, mas ele ainda não tinha dado certo. Então, um trade vencedor, né? Ele é mais ou menos assim, ele remunera bem, vamos dizer assim, ele dá os melhores resultados a quem acredita neles, enquanto eles ainda não eram nada.
Eu demorei muito tempo para entender isso. Então, acho que talvez de tudo que a gente vai falar sobre gerenciamento, sobre mercado aqui nesse vídeo, essa é a colocação que eu tenho para te dar, assim, que se você entender o que eu estou querendo dizer com isso, talvez isso mude muita coisa. Mas assim, não adianta você querer entrar junto com o movimento quando ele já é uma realidade. Vamos dizer, Cláudia Leite. Né? A quem será que Cláudia Leite tem mais gratidão? Né? A quem acreditou nela quando ela ainda não era nada, quando ela tocava em barzinho de noite, né? Em qualquer lugar sem ser badalado? Ou será que ela dá mais valor a quem passou a acreditar nela quando ela já virou uma grande estrela? Então, assim, é só essa reflexão que eu tô querendo te deixar pensar, porque às vezes você só quer entrar dentro do movimento depois que ele já aconteceu. Então, eu falo muito que esse é o principal erro no gerenciamento de risco das pessoas. Elas não querem comprar barato para vender caro, elas querem comprar caro para tentar vender um pouquinho mais caro. E aí, esse comprar caro para tentar vender um pouquinho mais caro, muitas vezes é exatamente numa zona de pressão contrária, ou seja, é numa resistência. Não se compra próximo à resistência, a gente compra em suportes e a gente vende em resistências. A mesma coisa ao contrário, as pessoas não querem vender caro para comprar barato, elas querem vender já barato para tentar comprar um pouquinho mais barato, ou seja, quando ela vende final de movimento, né, vende quando aquele preço já está barato para tentar comprar um pouquinho mais barato, ela só está querendo entrar naquilo que já aconteceu. Ela não está acreditando no potencial que o mercado tem de mostrar quem ele é naquela região. Então, eu acho que assim, esse pensamentozinho que você tem que colocar na cabeça, de que muitas vezes você vai ter um resultado muito melhor se você entrar posicionado numa movimentação, especulando, né, o passo a passo dela, o que se espera do mercado ali naquela região, o que aquela barra tem que virar. E não assim, depois de ela já ter virado, né, aí sim você acredita nela, porque aí muitas vezes ela já foi e você não estava dentro, e aí você sofre, e aí você entra atrasado, e aí você precisa admitir um stop muito grande, e aí se você admite um stop grande, você fura o seu gerenciamento de risco, ou então você admite um balanço muito maior do que o que estava programado no seu gerenciamento de risco, né? E aí começa a desmantelar várias outras vertentes. Outra coisa que eu gosto sempre, assim, eu tenho destacado sempre nas aulas que a gente tem dado é o seguinte: você não tem como precisar exatamente o tamanho da movimentação que o mercado vai dar e o tamanho do balanço que você vai precisar suportar, né? Você tem como especular uma ordem de grandeza, mas não exatamente aquele intervalo gráfico que você vai precisar suportar. Então, imagina que, né, um trade é como se você não pode depositar todas as suas expectativas numa pessoa só, num movimento só. Você vai querer diluir, né? Isso é o que eu tenho acreditado muito e tenho passado muito isso para os meus alunos nas últimas turmas que a gente tem feito agora. E é exatamente por isso que o pessoal está conseguindo ter um resultado financeiro tão diferenciado em relação ao que a gente vinha fazendo em outras turmas. Inclusive, ontem, hoje é segunda, né? Ontem, sábado, eu acordei 4h30 da manhã e sentei aqui no meu computador porque eu queria fazer um backtest dessa estratégia em pregões de comportamentos passados. Então, eu peguei pregões de janeiro, de fevereiro, antes de toda essa questão do coronavírus, que o mercado ficou excessivamente volátil. E eu queria saber se, naquele padrão de comportamento daquela época, ele daria o resultado financeiro que ele está dando agora. Então, assim, entrando devagarinho, de contrato em contrato, com saídas parciais, né, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, é um resultado, gente, que assim, não é muito difícil você fazer R$1.000 por dia. Estou dizendo aqui que todo mundo vai começar a operar e vai fazer R$1.000 por dia? Não, eu não sei quem é que está aí do outro lado. O que eu estou dizendo é que é muito possível e que eu tive vários alunos na turma passada que me confidenciaram e contaram no grupo e mostraram e provaram em conta real que fizeram sim R$1.000, R$1.500 por dia operando de contrato em contrato. Agora, é aquela historinha da Naja que eu estava falando. Quem é que você quer ser? A Naja, a calculista que vem, dá aquele tiro e é rápido, é certeiro e não pode errar de jeito nenhum? Ou você quer ser aquele profissional que entende a movimentação que está fazendo, né? E vai fazendo
devagar, né? Sem aquela agonia de tem que ser um trade de 10 minutos. Outra coisa que eu falo sempre, tem gente que trabalha carregando pedra no sol, né? 8 horas por dia ninguém morre, mas um trade de 40 minutos ninguém quer esperar. Todo mundo só quer aquele trade se for de 5 minutos, se for de 10, de 15, a pessoa já não quer. Então, assim, pense se você seria a pessoa que teria coragem de entrar com a quantidade de contratos muito grande para fazer um ou tudo ou nada, um gerenciamento de risco assim, ou se você preferiria ser a pessoa que consegue se manter racional, constante, cética, objetiva em relação às suas movimentações. Outra coisa que eu falo muito ao longo do curso, o que é que você quer para esta barra? Né? Quanto tempo falta para essa barra te dar a resposta que você quer? E aí tem isso em barra de 5 minutos, em barra de 15, em barra de 30, em barra horária, em barra diária. Em todas as fatias de tempo a gente tem uma expectativa específica para aquela barra. Então pense que você também não pode ser uma criança mimada para desenvolver o seu gerenciamento de risco. Porque existe o que você quer que o mercado faça, existe o que não é propriamente o que você quer que o mercado faça ainda, mas também não te contraria, né? E existe todo o intervalo onde aquela sua movimentação está totalmente sob controle e eram regiões para você estar pensando em adicionar contratos e fazer realização parcial, ao invés de estar pensando em estopar a operação. Outra coisa que eu tenho certeza que fura gerenciamento de risco de muita gente é estopar posição em zonas que eram para exatamente você estar tratando de fazer adição de contrato e realização parcial e você não está explorando oportunidades que são inclusive melhores do que a primeira que você entrou. E aí, ao invés de você estar explorando essa oportunidade melhor ainda para fazer um trade melhor, você está estopando a operação, porque você não está identificando onde é que está a força do mercado. Então, desde quando a gente começou a botar em prática esse operacional dos fractais, que é quando a gente monta aquela tela do painel de controle, que eu sempre falo também, né, a importância de você visualizar aquela tela, né, como se você estivesse no painel de controle de um avião. Você está vendo do lado de fora a temperatura externa, a altitude, a velocidade, né, a carga, o peso, tudo controlado, tudo direitinho. Você não tem medo, porque você está vendo que está tudo em ordem. Então, um trade tem que ser assim, né? Não é essa tela que eu uso, né? Todo mundo sabe que eu uso uma tela. Deixa eu ver se dá pra... Pronto, eu uso uma tela assim, ó. Então, aqui é exatamente o assunto que eu vou mostrar pra vocês sobre o dia de hoje, que foi um dia atípico. Então, ó, eu quero mostrar pra vocês aqui essas entradas. Como é que eu fiz isso aqui? Por que eu fiz da forma como fiz? Deixa eu mostrar aqui o meu relatório de performance de hoje. Olha só, eu perdi aquela primeira venda do dia e aí entrei comprada numa zona de suporte. Só que eu entro comprando, minha gente, aos poucos, né? Eu não sei, aqui, ó, muitas vezes, logo no começo do dia, ele já dá um trade assim, que já vai 30% da minha meta, 40% da minha meta, numa movimentação só. E aí, eu vou pensando em adicionar contrato e realizar parcialmente o meu contrato dentro do meu gerenciamento de risco, porque aí eu nunca preciso fazer um ou tudo ou nada. Então, veja que diferença. Olha o negativo que eu cheguei a ficar aqui, o equivalente aí a uns, vamos dizer, 35% a 40% de uma média de um dia bom. E aí, mesmo tendo ficado tão negativa como eu cheguei a ficar aqui, isso não me abalou, não quebrou meu gerenciamento de risco. Por quê? Porque eu estava me sentindo exatamente sobre o domínio da situação. E aí, o que acontece muitas vezes no plano de gerenciamento que as pessoas estão acostumadas a fazer? Um gerenciamento de sorte. Ela bota assim, uma vez, duas vezes, três vezes. Ou seja, 3 tiros, né? Imagina um alvo e a pessoa tem 3 balas para dar. Será que a pessoa, primeiro, ela está sabendo atirar no que vale a pena, né? Ela está mirando realmente naquele alvo, ou ela não está sabendo nem identificar o que é propriamente um alvo, e aí ela está atirando em qualquer lugar o tempo inteiro, ela não está sabendo identificar isso. Então, esse é um problema. Depois que a pessoa sabe o que ela está enxergando e ela passa a somente, vamos dizer assim, acreditar em algo que vale a pena, e ela sabe dizer o que é que contraria e o que é que não propriamente contraria o que ela está querendo fazer,
ela passa a ter muito mais convicção do que está fazendo e acreditar no que está fazendo e, portanto, não se sentir abalada e, portanto, não se sentir com medo. E, principalmente, minha gente, saber também que dias de perdas fazem parte, né, do gerenciamento da gente. Precisa fazer parte do gerenciamento. Imagina você pensar que todos os dias você vai ganhar e vai ganhar muito. Então, assim, por que eu estou mostrando esse dia aqui de hoje? Hoje não foi um dia fácil, vamos dizer assim. Hoje o mercado, ele fez alguns movimentos direcionais, fez, mas ele não fez, assim, uma tendência forte no horário. Né? Ele fez uma movimentação de queda bem legal, que eu perdi essa movimentação. Quem pegou aquela movimentação fez uma grana legal ali, mas eu tinha acabado de fazer um story, não imaginava que ia ser tão rápido, perdi a hora de pendurar a ordem. Enfim, me atrasei, tudo bem. E depois passei a entrar comprada numa zona de suporte. E aí o mercado formou um fundo novo e acabou me estopando na compra. E depois eu identifiquei que teve uma falha, entrei comprada, peguei essa movimentação toda de volta. Ele lateralizou muito, entrei aqui em algumas regiões que ele tinha, que ele estava ameaçando dar continuidade à movimentação, mas que não acontecia. E aí, por fim, aqui eu estava pensando que eu podia parar, poderia. E aí, olha meu plano de gerenciamento de risco, como é que funciona. Se eu tivesse feito essa movimentação daqui e ela tivesse dado certo, minha gente, o ganho teria sido muito maior do que isso aqui. Se eu tivesse pensado assim, não, eu só podia fazer 1, 2, 3, 4 trades, né? O trade que viesse aqui certo, que ia cobrir toda essa perda e deixar ainda muito mais, não ia ter acontecido. Então, o que quebra gerenciamento de risco? É aquela matemática bem simples que a maioria das pessoas não quer acreditar que é simples como parece. Você pode ganhar muito, você pode ganhar pouco, você pode perder pouco, mas você nunca pode perder muito. É simples dessa forma. O problema é o que é esse muito e o que é esse pouco. Por exemplo, aqui, para mim, e esse tanto aqui é pouco diante do quê? Diante do que eu ganho, que torna-se muito, porque meu perfil é o que gosta de alvos. Eu gosto de pegar um trajeto, né, e trabalhar aquele trajeto, aquela movimentação, porque eu me sinto mais confortável dentro do meu plano de gerenciamento de risco de não fazer aquele trade que é o ou tudo ou nada, aquele mergulho, né, tem que entrar com 20 contratos, tem que entrar com 30, com 50, com 100 contratos. Eu acredito que eu nunca vou ser essa pessoa, porque eu não estou preparada para entrar. Olha que eu opero há 3 anos e meio, que é pouco tempo, mas vamos dizer assim, tecnicamente falando, eu já me sentiria segura de fazer uma operação dando entrada aí com 50, com 70, com 80, com 100 contratos, mas não é meu perfil. Eu não consigo imaginar o mercado balançando contra mim, assim, sabe? 4 pontinhos, 3 pontinhos, 2 pontinhos, e aí lá vai menos 2.000, menos 3.000. Sabe aquele comportamento que todo mundo faz no simulador quando está começando? Né? Que tudo bem ficar negativo, 5.000, 4.000. Eu nunca vou ser essa pessoa, pelo menos eu acho. Né? Porque eu, Camila, quando eu vejo lá na tela, né? Se eu ver lá menos 2.000, menos 3.000, eu digo, puxa vida, né? Isso é mais do que o salário de muita gente no mês inteiro. Então, pode ser que um dia eu tenha, mas assim, hoje, eu não tenho naturalidade para estar aguentando um balanço desse tamanho. Por mais que, no gerenciamento de risco, né, você ganhando mais do que... Funciona. Mas aí já começaria a me abalar, a me tirar da minha zona de conforto. Então, o que eu gosto de fazer dentro do meu gerenciamento de risco? Eu gosto de operar bem. Eu tenho tempo para isso, esse é o meu trabalho, isso é o que eu gosto de fazer, então eu não tenho pressa. Eu entro numa movimentação, projeto o que eu desejo para ela e vou movimento a movimento, vendo se aquilo ali é dentro do que me atende ou se aquilo ali me contraria. E aí eu estipulo condições que dizem assim, o que é que propriamente o mercado teria que fazer para me contrariar? Eu sempre digo assim, quando eu entro numa posição projetando um movimento interessante, tem que ser assim um coice do cavalo do bandido, né, para me jogar longe, porque caso contrário, eu não saio da operação. Enquanto ela estiver certa, eu não saio. Eu fico trabalhando na acumulação, eu fico fazendo adição e parcial infinitas vezes. Então, assim, voltando aqui para a parte prática, quando a gente fala de gerenciamento de risco,
Tô sugerindo aqui, gente, por exemplo, aqui, ó, sair dessa movimentação, logo depois ela até andou um bocadinho, mas assim, sair da minha última movimentação de hoje por volta das 15h40 da tarde. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, aí você vai dizer assim, ah, Camila, mas aí você passou mais de 3 horas por dia, mais de 6 horas, né, por dia operando. É todo dia que a gente precisa fazer isso aqui? Não, né, porque muitas vezes o mercado faz, outra dica boa que eu vou dar aqui, tá? Muitas vezes o mercado faz no horário um movimento super direcional e depois desse movimento direcional ele tende a fazer acumulação pelas próximas horas. Então também é muito comum a pessoa chegar no mercado agora, ver aquela pernada maravilhosa e fica imaginando que ela vai continuar. E se ela soubesse que o padrão de comportamento do mercado é exatamente acumular, ou seja, travar depois de uma operação muito direcional, ela perde a oportunidade de fazer muito dinheiro exatamente naquela acumulação. Porque quando ele vai descendo e corrigindo, e você vai fazendo adição e parcial, adição e parcial, adição e parcial, eu também tenho falado isso para os meus alunos sempre. Meu financeiro, ele tem ficado muito mais expressivo quando o mercado acumula do que quando ele faz uma pernada muito direcional. Por quê? Porque dentro do meu plano de gerenciamento de risco, de ir entrando devagarzinho, muita gente pergunta, ah, Camila, como é que você consegue fazer um intervalo tão longo? É muito simples, minha gente. Um ponto para mim não é R$ 1.000, entendeu? Meu gerenciamento de risco é assim, 2 pontos para mim não são 2.000, não são 4.000, entendeu? É um dinheiro que eu consigo observar e não é um dinheiro que eu tenho vontade de me abraçar. Até porque se eu tiver vontade de me abraçar por um dinheiro desse, eu vou estar muito mais atrelado à sorte do que atrelado à técnica. Então, meu perfil, o que funciona para mim é isso, é me sentir sob controle, né? Assim, no painel de controle do mercado. E eu vou, inclusive, desejando, veja como isso também interfere no gerenciamento de risco, essa psicologia que a gente vai ver aqui agora. Uma coisa é você desejar que o mercado retorne contra você, para que você possa explorar uma outra oportunidade excelente de você fazer um negócio até melhor do que aquele primeiro que você fez. E aí você vai poder fazer uma parcial e assistir uma visita a um ponto crítico de longe, ao invés de estar posicionado perto daquela movimentação, e aí você já está com dinheiro no bolso, do que você está naquela tensão do ou tudo ou nada, ou tudo ou nada. Ai, meu Deus, ou eu me lasquei de vez, ou eu vou me dar bem, e aí se eu me der bem, eu tenho que fechar a tela e sair correndo daqui e agradecer a Deus, porque hoje deu certo. E isso, para mim, é sorte, né? Imagina, por exemplo, a pessoa pode ser especialista em operar somente abertura, mas ela pode ser especialista em operar somente abertura, né? É um trade que normalmente é muito rápido. Mas a pergunta é, quantos contratos essa pessoa precisaria fazer esse trade de abertura para que, financeiramente falando, fique interessante para ela no longo prazo, né? Ela pode fazer um trade de abertura com 10 contratos, né? E pegar 5 pontos, são R$ 500, vale. Né? Com 10 contratos e pegar 10 pontos, são R$ 1.000, vale. Mas será que todos os dias o mercado vai abrir tão direcional assim? Ou às vezes ele vai abrir travado? Né? Então, assim, veja qual é o seu perfil dentro do seu plano de gerenciamento. O que é que você quer exatamente? Você quer se sentir confortável para fazer parte daquilo ali, parte daquela movimentação com tranquilidade. E saber que é exatamente essa tranquilidade que vai permitir que você consiga reproduzir esse seu comportamento por horas, por dias, por semanas ou por meses, ou você prefere aquele gerenciamento de risco tenso que você se sente associado à sorte, né? Pode ser que o que esteja acontecendo com você seja isso. O que está furando o seu gerenciamento é essa questão de sentir que tem que acertar, que nunca pode errar, nunca pode perder. Não é isso. Estou aqui hoje exatamente para mostrar para vocês que eu perco, sim, claro que eu perco. Né? Ah, porque a professora perde. Claro, eu sou trader tem que ganhar muito, ganhar pouco, perder pouco, mas nunca perder muito. Então, assim, até num dia como hoje, que eu mostrei aqui pra vocês que eu perdi, isso tá totalmente dentro do meu plano de gerenciamento. E digo mais, mesmo com aquela perda que eu mostrei aqui pra vocês hoje, de 210, eu só parei porque eu saí da tela. Porque senão eu teria ficado... Pode ser que aqui eu tivesse levado ao stop, pode ser que aqui eu tivesse entrado vendida, podia ser que eu tivesse pego essa pernada aqui e tivesse salvado meu dia. Muita coisa poderia ter acontecido, mas eu só saberia disso se eu tivesse feito parte daquela movimentação.
Então, se você faz assim, 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros e erra os 3 tiros, pode ser que seja exatamente o 4º tiro que salvaria os outros 3 que você errou e ainda deixaria um troco absurdo. Que aquilo ali sim seria o financeiro que faria diferença na sua vida. Mas se você deixa de explorar exatamente a 4ª oportunidade, que seria a que o mercado escolheu para andar, não é você que define qual dos tiros que você vai dar, é o tiro que o mercado vai finalmente desenvolver aquela pernada. A gente não tem esse poder, minha gente. O mercado só anda quando ele quer. Agora, só faz parte do movimento direcional quem está posicionado no movimento direcional. Então, se você faz um gerenciamento de risco tão amarrado, para um primeiro momento, que você talvez esteja condicionado a ter medo do seu emocional, do seu psicológico, isso funciona? Funciona. É porque você está procurando formas de se proteger do seu próprio auto-boicote, vamos chamar assim, né? Você que está se boicotando, ou seja, você entra ali num looping de entrar, quando sua cabeça não sabe nem mais por que você está entrando. É totalmente diferente de quando você já está num grau de maturidade técnica que você entende o que você está fazendo. Você aceita assumir aquele risco, porque você sabe que ele é curto diante do que o mercado tem para te dar. Outro erro muito comum em gerenciamento de risco é exatamente quando o mercado começa a fluir a favor das pessoas, que elas ficam mais nervosas. Não é estranho isso? Veja bem, tá tudo certo, tá tudo sob controle, o mercado tá andando. E ao invés de você estar achando bom que ele tá andando, aí você tá preocupado. Ai meu Deus, ele já andou 10. E aí, reservo 8 ou reservo 7? Ou reservo 7,5? Ou reservo 6,5 pontos? Ai meu Deus, ou reservo 8,5 pontos? Não é para você estar pensando nisso. É para o contrário. Se você está pensando que, se ele andar e fechar de tal forma, qual seria o outro ponto onde eu aceitaria adicionar um contrato? Onde é que seria realmente barato, né? E esse outro contrato, quando eu adicionar, onde é que eu venderia esse outro contrato? Qual seria o próximo obstáculo em relação a esse outro contrato? Qual seria a barra que o mercado teria que formar aqui para me convencer a fazer uma outra adição até nesse próximo ponto? Quanto tempo o mercado tem para me dar essa resposta que eu quero? Né? Falta quanto tempo para fechar uma barra no horário? Esse horário está realmente dentro da tendência, né, principal? Ele está dentro de uma região que tem uma resistência forte? Qual é o contexto do gráfico que o mercado está? Essa barra tem tudo para desenhar uma falha? Se ela falhar, qual é o próximo movimento que ela vai fazer? Onde é que eu adicionaria nesse caso? Então, assim, é isso que faz financeiro. É você ter não adianta você querer fazer um financeiro muito bom se a sua cabeça não está muito boa em relação ao que você está vendo. Enquanto você estiver achando que está fazendo um movimento por sorte, né, nada vai acontecer, gente. Então, hoje não foi, tiveram movimentos bem direcionais, teve essa queda forte, essa alta forte, a queda forte, alta forte, né? Fez aqui um padrão de bandeira, tinha tudo para ir embora aqui, não foi. Né? Então, assim, tiveram muitas pessoas que comentaram hoje, né, que hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia de perdas grandes, né? Vou deixar esse questionamento aqui, tá? Perdas grandes, por quê? Das duas, uma. Ou você entrou com muitos contratos, ou você não fez parcial, né, não se livrou do risco logo, ou você entrou onde não tinha entrada para fazer, ou você admitiu riscos muito maiores dos que eram para ter sido admitidos. Ou seja, talvez você não teve como identificar, né, você tecnicamente não soube identificar os pontos de desconfiguração. Então, hoje aqui, levei violinada, errei, vou mostrar aqui para vocês também meu erro, perdi movimentos interessantes, por exemplo, aqui, essa primeira movimentação do dia, aqui para mim, era a zona de venda, aqui era a zona de venda, e eu não posicionei venda no mínimo para fazer, uma parcialzinha aqui, ver como é que ia ser essa movimentação aqui, né, perdi essa movimentação. Essa friada que ele deu aqui, achei meio fora de contexto, dentro do meu operacional, tá? Aqui ele tinha tudo para continuar essa movimentação e no mínimo brigar aqui nessa zona dessa abertura, desse topo anterior e tudo mais. A barra inclusive favoreceu a ideia de dar continuidade a essa queda, mas aí o mercado quis voltar lá para essa zona aqui também, que pra gente é uma zona bem importante, né? E não conseguiu passar esse preço aqui de forma alguma. Então, voltando aqui para os 5 minutos, deixa eu atualizar isso aqui. Fiz essas compras, estopei essas compras por aqui, depois comecei a entrar vendida, fiz parciais,
depois vendi mais, ó, fiz parcial, depois estopei, depois entrei comprada já, ó, comprei, fiz parcial, depois vendi, estopei. Veja que dia, né, ele ficou para cima e para baixo, sambando na cara. Essa linha aqui tá a linha do ajuste, que eu não tenho nem assim, levo muito em consideração não, mas eu recentemente tenho mantido de volta marcado na minha tela e tenho observado como é que o mercado está se comportando nele. Essa marcação aqui, acredito que seja marcação para amanhã, porque é o ajuste anterior, e aí o mercado já mostrou, ó, marcação está marcado como ajuste anterior, último ajuste, né? Sinceramente, estou na dúvida, essa plataforma está deixando a marcação do ajuste que foi formado hoje, entre 15h50 e 16 horas para amanhã, ou se é o ajuste da data passada que funcionou hoje. Não gravei ao certo qual foi o preço. Acho que foi mais para cima, se não me engano. Depois entrei. Eu tava onde, gente? Eu comprei, estopei, vendi, fiz parcial, comprei, estopei, vendi mais, fiz parcial. Depois comprei, vendi, comprei mais, vendi, comprei, vendi, comprei mais. Aqui levei um calor danado, vendi, comprei mais, soltei o risco, perdendo aqui um pouquinho, comprei mais, soltei parcial, fiz mais parcial, não, comprei mais, vendi, comprei, vendi, aqui começou a dar certo, comprei, ó, comprei, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi, aí comecei aqui, ó, comprar barato, vender caro. Aqui eu errei. Eu comprei, aqui pra mim era uma baita de uma resistência. E eu vi esse movimento acontecer dessa forma, eu digo, meu Deus, ele vai embora sem mim e eu não vou estar dentro. Então, assim, errei porque comprei uma resistência. Né? E aí, o que aconteceu? Deixa eu colocar aqui no 1 minuto para vocês verem uma coisa. Essa venda aqui foi o final desses contratos que eu comecei a carregar por aqui. Então, ele tá parecendo ter sido estopada dessa compra, mas não foi. Deixa eu colocar aqui no 1 minuto para vocês verem. Por volta do meio-dia, ó. Por volta do meio-dia. Olha essa movimentação aqui como foi interessante, ó. Comprei, vendi, vendi, comprei. Olha esse trade como foi bonito, ó. Compra e venda. Foi lindo. Depois comprei mais, queria comprar até mais aqui embaixo, ele não caiu mais, aí eu vendi. Aí fiquei, ó, cheguei aqui em cima, ele falhou, aí eu vendi. Aí ele começou a subir, eu fiquei preocupada. Eu digo, ó, ele vai subir sem mim, não pode. Veja o erro do meu gerenciamento de risco, mas a cabeça da gente tem dessas coisas. Se eu tivesse errado, e quando ele tivesse respirado contra mim, ao invés de ter adicionado contrato, eu tivesse estopado a operação, aí sim eu estava furando meu gerenciamento de risco. Então, quando eu aceito assumir um risco de fazer uma operação errada, eu tenho que ter muito claro na minha cabeça o que é que propriamente fura o meu gerenciamento de risco. Porque se eu, por exemplo, não tivesse decidido assumir o risco de entrar nessa operação, mesmo que atrasada, se ela tivesse ido embora e tivesse feito uma movimentação gigantesca, eu ia estar me lamentando também por não estar dentro. Então, esse foi o risco que eu decidi assumir dentro do meu gerenciamento de risco para que eu pudesse fazer parte de uma movimentação promissora, caso ela viesse. Então, veja que até no erro, você tem que ter um gerenciamento de risco amarrado. O que eu pensei aqui, né? Estou comprando caro. Mas até onde eu compraria mais, ao invés de estopar, para pegar um movimento mais direcional? Então, foi isso que eu fiz. Eu comprei aqui, comprei mais e comprei mais. Fiquei com preço médio mais ou menos aqui, ó. E aí, vendi, depois comprei, vendi, depois comprei, vendi, comprei aqui, comprei mais, vendi mais, comprei, vendi, vendi. Aqui foram duas estopadinhas aqui curtas, ó. E aí quando ele caiu mais, eu comprei, estopei aqui, ó. Depois estopei o outro aqui, terminei essa operação aqui, que foi aquela última perda grande. E depois aqui, não foi outra perda grande não, teve mais trade ainda. Eu saí da tela mais ou menos aqui, ó, nesse horário, foi isso. Então, ainda comprei, vendi, comprei, vendi, comprei mais, vendi, comprei. Chegou a andar bastante a favor, mas saí com pouca coisa. Depois comprei. Aqui ele fez um movimento super direcional. Eu acabei, ó,
comprando, fazendo parcial, depois comprei mais e estopei. E aí aqui ele estava quase estopando o último contrato. Outra dica boa do gerenciamento de risco: nunca estopa teus contratos, todos juntos. Sempre desmembra esses contratos, né? Separa o risco desses contratos. Porque dessa forma você diminui muito o risco de você ser violinada pelo mercado. Porque quando o mercado vai lá, tira a gente e volta na direção que ele estava andando. Então, se ele for lá e estopar todos os seus contratos, é porque o movimento realmente foi muito forte, foi além do que você estava admitindo, aguentar o balanço contra você. Mas se ele vai lá, se ele tira só 1, 2, 3 e depois retoma, né, ou tira só 1 e depois retoma, aí você vai agradecer por não ter estopado tudo num preço só. Então, financeiramente falando, não é aquela coisa que, né, cria uma diferença muito grande do que você estava fazendo, mas é algo que dá um conforto de você saber que você está fazendo algo que muito provavelmente vai ajudar você conseguir fazer muito mais parte da sua continuar fazendo parte daquela operação. Então veja, gente, que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma questão de perfil, tá? Meu perfil não é da pessoa do ou tudo ou nada. Não é aquele perfil que entra carregada de muita coisa. Eu gosto de contexto. Eu gosto de me sentir entendendo o que está acontecendo, entendendo porque eu estou comprando, porque eu estou vendendo, porque eu estou estopando, porque eu estou entrando, porque eu estou saindo. Eu gosto de um trade com calma. Eu gosto daquele trade que eu sei que nos outros dias eu vou conseguir reproduzir. Eu sei que vai ter até um dia que vai ser mais difícil como esse, que eu posso até ter uma perda pequena, mas meu amigo, no dia que ele disser assim, andarei, eu vou estar dentro desse movimento, se eu estiver na frente da tela. Porque eu não tenho aquele perfil de que aquela perda abalou muito e porque aquele stop foi muito grande. Você só vai ficar carregando essa emoção do seu gerenciamento de risco de forma negativa se você nunca estiver conseguindo se valer dos ganhos numa proporção maior do que as perdas. Porque, vamos lá, por exemplo, aqui, né, hoje, mostrei aqui para vocês, perdi R$210. É uma coisa que é totalmente dentro do meu plano de gerenciamento de risco. Por quê? Porque nos dias de ganho, os ganhos eu sei que são maiores do que 210. Então, a matemática fecha. O que aconteceria se, quando eu perdesse, fosse 210, mas quando eu ganhasse, fosse 50, 100, o gerenciamento de risco não ia fechar. Então, como é que eu faço para saber que essa perda vai ser pequena diante do ganho? Tendo segurança técnica para me valer, não, para garantir que eu vou conseguir fazer parte de um movimento direcional e que eu não vou ser aquela pessoa que fica ansiosa querendo sair de uma movimentação que está dando certo, que é o que a maioria das pessoas sentem, que é aquele exemplo que eu falei, né, o movimento está dando certo, está dando ali, está começando a dar certo, ele está dando agora 10, 15 pontos no mercado agora, mais volátil como tá, né? E a pessoa está preocupada se ela vai se abraçar com 8, 7, 7,5 ou 6,5. Não é o caso, minha gente. O mercado está começando a dar uma coisa muito mais interessante e você está olhando pequeno, sabe? Você está tendo uma cabeça pequena diante do que ele está dando para dar. O que ele está dando para dar, ou do que ele está tendo para dar. Então, foi isso que eu falei para vocês, que eu acordei super cedo ontem, porque eu estava dormindo e estava pensando, gente, esse operacional que você vai assim, explorando grandes oportunidades, olha isso, minha gente, né? Comprar, vender, né? Vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Mas se você sair, comprar, vender, se você sair muito mais acertando, né, ponto de compra, ponto de venda, olha essa compra aqui, né, comprou, olha quanto andou contra a gente, né, nada, chegou a andar, 18 pontos, foi uma escolha minha ter posicionado essa ordem aqui, mas assim, mesmo esse respiro faz parte do gerenciamento. E aí, por que faz parte do gerenciamento? Porque eu me condicionei a trabalhar a minha cabeça para conseguir fazer parte de movimentos, porque meu perfil é o perfil que gosta de passar mais tempo na tela. Se você tiver um perfil que ou não possa passar muito tempo na tela, ou não goste de passar muito tempo na tela, né, você vai adaptar a sua quantidade de contratos, você vai passar a explorar mais pontos de acordo com a leitura dos fractais, você vai tentar esticar um pouquinho mais as suas realizações parciais, você vai fazer alguns ajustes em termos de operacionais. Mas assim, para mim, que me conheço,
né? Eu sei que quando eu tinha uma meta fixa, né, lá atrás eu já mudei muito também meu perfil. Eu era aquela pessoa que não gostava dessa ideia de fazer parcial, porque eu dizia assim, ah não, se o risco foi em cima da mão cheia, eu quero ganho também em cima da mão cheia. Minha gente, que idiotice, né? Hoje em dia eu olho para trás, eu digo, onde é que eu estava com a cabeça? Né? Ao invés de ir colocando dinheiro no bolso e explorando aquela movimentação, eu ficava dizendo para mim mesmo, não, um alvo é um alvo, né? Tenho que entregar no alvo. Que tem que entregar no alvo que nada, gente. Tem que botar dinheiro no bolso, né? Tem que ter um risco curto, tem que ter um gerenciamento de risco interessante. Então, tudo isso, né? Veja como o que a gente está conversando aqui é muito mais do que uma tabela que você define quantos tiros você vai fazer, que percentual você vai. Depende. Não tem como te dizer, olha, você só vai admitir um stop de até 5 pontos. Depende. Né? Quanto mais conservador você for, menos oportunidades de negócios você vai conseguir explorar. Porque quanto mais conservador você for, maior vai ser a correção que você vai aguardar. E aí, muitas vezes, o mercado não vai atingir até aquele último nível de correção que você queria. Então, que tal se você viesse explorando alguns desses níveis de correção e tivesse bem definido o que graficamente desconfiguraria aquele movimento? E onde você começaria a soltar os riscos das suas operações? E aí, com isso, você vai começando a ficar mais à vontade. Sabe, é como se você tivesse um princípio fundamentalista de ir separando os seus riscos, né, e colocando alguns ovos em cestas diferentes e também realizando lucros em algumas coisas e em outros contratos você reservando, porque se algum movimento muito direcional acontecer, você ainda tem alguns soldadinhos, como a gente carinhosamente se refere aos soldados dentro da movimentação. Então, gente, anotei aqui algumas coisas para não esquecer de falar para vocês. Eu acho que esse título, assim, você está fazendo gerenciamento de risco ou gerenciamento de sorte? Acho que não pode ter nada mais próprio do que esse tema. Acho que a gente explorou também bem a questão de como é importante você trabalhar o perfil, sabe? Tem outros traders que também têm trabalhos em redes sociais e tudo, que são, assim, caras que fazem 100 mil por dia, 80 mil por dia, 15 mil com muita facilidade, né? Muita facilidade, assim, entre aspas, né? E que operam com uma quantidade de contratos muito grande, né? E que publica aquilo ali. Eu sempre falo que, assim, gente, esse não é meu perfil. Eu sou muito da técnica. Eu não sou uma pessoa, assim, que tô muito acostumada com muito dinheiro. Se você que tá me assistindo do outro lado peça sua bênção, meu amigo, porque eu realmente não sou aquela pessoa que faz um trade, assim, um balanço dá 10 mil. Ah, tudo bem, são só 10 mil. Então, se você está procurando uma orientadora de mercado que tem muita naturalidade, que vai te dizer, olha, é o seguinte, você vai entrar com essa quantidade de contrato, se ele balançar contra você 10 mil, tá tudo bem, viu? Porque vai chegar uma hora que ele vai a seu favor. Meu amigo, eu nunca vou lhe dizer que balançar 10 mil contra a sua posição vai estar tudo bem, porque para mim não estaria. Então, assim, não consigo dizer para outra pessoa que está do outro lado que vai estar. Mas é perfil, tá? Então, assim, só estou compartilhando com vocês o meu perfil. Então, a gente já falou aqui também que um trader é como um trade, na verdade, né? Uma negociação. É como uma pessoa de sucesso, né? Ele remunera muito, ele não é remunerar a palavra, ele é muito mais grato a uma pessoa que acreditou nele enquanto ele ainda não era nada, do que depois que ele já virou um sucesso, aí sim a pessoa quer acreditar nele, aí já era, aí já não tem mais valor, né? Aquele sentimento de acreditar. Será que você está depositando todas as suas expectativas numa movimentação só? E aí você está contando com sorte? Será que você está deixando de ver contexto? E isso está furando seu gerenciamento de risco? Mas será que você está querendo ser o trader naja? Aquele trader que vem daquele bot e só quer o bot mesmo. Ele não quer entender o que ele está fazendo. Ele quer saber que vai dar um bot e vai acertar. Então, é o perfil do scalper. Tá errado? Não tá errado. Né? Se tá dando dinheiro, se tá certo, massa. Mas a questão é quanto você consegue repetir aquilo ali. Por exemplo, se você pegar a sua plataforma e fizer aí na simulação trades de um ponto, um ponto, com que frequência você vai fazer trades de um ponto, né? Uma frequência muito boa, mas será que você vai mais acertar do que errar? Será que no final o financeiro vai fechar? Então, é esse tipo de questionamento que eu gosto de trazer, porque quando tem técnica, aí você sabe que você consegue reproduzir. Mas aí quando conta com sorte já é diferente, né? Você quer se desenvolver por operar o que está fazendo? Isso aqui a gente já conversou. A questão da meta fixa também eu acho o seguinte.
Quando você coloca assim uma meta fixa, né, financeira fixa, muito bem determinada, você corre alguns riscos, né? Primeiro, o risco de repente o mercado naquele dia não está sendo muito volátil e você está insistindo em perceber do mercado um financeiro que naquele dia ele não tem para te dar. Da mesma forma como pode ter um dia que você entrou no mercado para buscar sua meta fixa, fez sua meta fixa com muita facilidade e aí o mercado passou o restante do dia inteiro sendo super generoso, fácil, um mercado fácil, leve de operar, um mercado super tendencioso, e aí você não se valeu daquela movimentação, porque afinal de contas você já pegou sua meta fixa, então você não queria mais nada do mercado. Tá errado também trabalhar assim? Não, não tá errado. Mas a questão é, que tal você de repente setar a sua cabeça para entender que já que você não consegue controlar o mercado, você se propõe a deixar ele falar, ele que vai te dizer quanto você vai tirar dele naquele dia, de acordo com o teu perfil. Ao invés de você estar querendo dizer ao mercado quanto é que você quer dele. É a história do poste mijando no cachorro, né? Assim, o mercado é que manda em tudo. Né? E que se ele está mostrando que está generoso, que está volátil, que está fazendo padrões de correção, que estão respeitando, né, as marcações, né? Então, assim, ele é que está te dizendo, me opere, se aproveite de mim, né? Tô sendo legal com você que está entendendo o que eu estou fazendo. É diferente de eu dizer assim, não, você hoje está muito generoso, mas eu quero pouco. Quer dizer, não é que eu quero pouco, mas assim, eu só quero X, você está muito generoso. É como o mercado estivesse fazendo bamburim. E aí você dizendo, não, mas eu só quero 3 bombons. Aí o mercado faz, tá bom, sigo aqui fazendo bamburim. E aí você diz, não, minha meta é 3, tá tudo certo. Da mesma forma, como quando o mercado tá travadão, não dou. Aí você faz, não, mas eu quero 3. Aí ele faz, não dou. Ah, mas eu quero 3, não dou. Me dê pra cá você, o seu bombom. Aí, não, mas eu quero 3, não dou. E aí você fica batendo na cabeça em cima de um cenário que ele claramente está mostrando que naquele momento, pode ser que na hora seguinte ele tenha, mas naquele momento ele não tem aquilo ali para te dar. E aí você está insistindo em algo que ele não tem para te dar. É a mesma coisa, minha gente, de pessoas, né? Imagine, sei lá, uma jovenzinha está começando a namorar com uma pessoa e ela quer, uma mulher, um homem também maduro, quer do outro uma coisa que aquele outro não tem para dar. Não adianta, não vai sair, não vai acontecer. A pessoa tem que querer representar aquilo ali para outra pessoa, né? Tem que querer ser especial, tem que querer ser generosa, tem que querer agradar. Não adianta você querer que as pessoas queiram te agradar. Então, eu penso muito nessa relação psicológica que a gente tem com pessoas e com o mercado. O mercado tem comportamento, tem temperamento, tem... Eu faço muito esse tipo de associação. Então, a gente já conversou sobre isso. Será que você vai querer refutar o apetite do mercado, né? Em dias que ele vai estar querendo ser muito volátil, ser muito generoso, você vai dizer, não, obrigada. É o mesmo que você está no aniversário de criança, morrendo de fome, e aí passa alguém com uma bandeja de brigadeiro, uma bandeja de cachorro-quente, você está morrendo de fome, não, obrigada, né? Já comi minha salada. Então, assim, se você for essa pessoa, né, e estiver funcionando para você, a gente vai se dar, né, no grupo da gente, a gente vai se dar total apoio. Mas a provocação é que você saiba equilibrar as coisas para conseguir tirar proveito de tudo, né, sem sentir que está perdendo a oportunidade de fazer algo realmente interessante. Uma última observação que eu coloquei aqui antes da gente finalizar o vídeo é o seguinte: será que você não está confundindo os seus objetivos? Essa é a reflexão que eu quero deixar para a gente fechar aqui. Será que você não está querendo ser aquela pessoa que só entra para ganhar e aí você acerta, você só quer perder pouco, né? E você quer ganhar um valor que talvez não seja nem muito, seja um médio. Então você quer perder pouco e ganhar médio, né? Você nunca topa ser aquela pessoa que está a postos disponível, né, para ganhar muito, porque você nunca está posicionada no momento do muito, porque sempre que vai vir o muito você já saiu, porque você ficou com medo de ganhar muito. Então esse é uma provocação. E aí, será que você não está querendo ser a pessoa que está contando com sorte? Será que você não quer ser a pessoa que quer que sempre que você entre, o mercado espirre a seu favor? Porque se ele não espirrar a seu favor, você prefere sair logo. E aí, por isso, você perde pouco.
Aí você diz assim, não, mas eu tô perdendo pouco, tá tudo certo. E de tanto perder pouco, poucas vezes, infinitas vezes, um pouco, muitas vezes, é um muito. Então você tá furando seu gerenciamento de risco, porque se você tá perdendo pouco, muitas vezes, você tá perdendo muito. Então será que o interessante não seria você exatamente interpretar esses balanços e conseguir identificar tecnicamente, né, os pontos de por que eu comprei aqui e vendi aqui, por que eu comprei aqui e vendi aqui, por que eu comprei, por que na parte de baixo a gente vê compras, né, verde aqui, ó, verde, 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 e por que na parte de cima a gente vê vendas? Né? Será que isso é sorte, né? Será que, por exemplo, compra, venda, né? Compra, venda, né? Por que, ó, compra, né? Venda, compra e venda. Será que esses extremidades, assim, aqui, ó, foi stop de venda. Né? Mas assim, será que essa forma de operar, será que isso é algo que você realmente não consiga entender? Ou será que você não se propõe a entender? Será que você não se propõe a enxergar a força e fazer parte daquela força porque você acredita nela antes mesmo dela aparecer? Porque para você ser remunerada pelo trade, você tem que estar fazendo parte do futuro. Ou seja, você tem que estar acreditando nele antes dele acontecer. Porque depois dele ter acontecido, ele já não é mais futuro, ele é passado. Então, muitas vezes você quer entrar dentro de uma movimentação quando ele já é fato. Ou seja, ele já é passado, ele já passou. E você está querendo entrar em algo que já acabou. E aí, por isso, você fica levando um balanço muito grande, fica furando o seu gerenciamento de risco, fica contando com sorte, a matemática não fecha, você tem desgosto, você não sabe o que está errando, não sabe o que está acontecendo, pensa em desistir, porque eu sei que todo mundo, em alguma hora, pensa em desistir. Mas é isso, gente, porque não está ainda sabendo acreditar no que está vendo. Depois que você acredita no que você está vendo, de tanto fazer, de tanto repetir, de tanto ver que dá certo, né? Mesmo que você viva dias de perdas, como eu estou vivendo hoje, minha perda que eu compartilhei aqui com vocês, de R$ 210, é alguma coisa que está totalmente dentro do meu plano de gerenciamento de risco, porque eu sei que eu não conto com sorte, eu conto com técnica e outros dias virão. Fechado? Mais um vídeo que eu acho que ficou super longo, mas acho que valeu a pena. Esse assunto não dava para fazer por story, tinha que ser por aqui. E fora que é legal a ideia de deixar à disposição para o futuro, né? Para outras pessoas que ainda vão começar a operar day trade. Fechado assim, turma? É isso, obrigada pela companhia de vocês. Se esse vídeo foi relevante para vocês, né? Compartilhem, comentem, curtam, porque aí eu fico sabendo que vale a pena, que vocês gostaram. E com isso eu fico com vontade de fazer mais. Fechado assim? Abração, turma. A gente vai se falando. Tchau, tchau.